O próximo capítulo, capítulo 17, nós estamos vendo aí medidas administrativas. O que são medidas administrativas? Elas diferem bem das penalidades, né? Pelas seguintes características. As penalidades são punitivas. Nós acabamos de ver as 6 penalidades aí que eu passei para vocês. As medidas administrativas têm finalidade preventivas, tá? A proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, tá? A medida administrativa, ela é uma providência que precisa ser tomada pelo agente de trânsito após o cometimento de uma infração. Vou dar um exemplo. O condutor foi parado e foi constatado que ele estava sem o cinto de segurança. Qual é a infração aí? Conduzindo o veículo sem cinto. Ok. Qual é a penalidade para quem é pego conduzindo o veículo sem estar utilizando o cinto de segurança? É multa. Certo, penalidade e multa. Nós já vimos as 6 penalidades agora ali. E qual a medida administrativa por ocasião dessa abordagem aí? O veículo fica retido até que todos dentro do veículo coloquem um cinto. Vou dar outro exemplo de medida administrativa antes de começar a falar delas aqui para vocês. Lei seca. Foi parado numa blitz da lei seca, soprou o bafômetro e constatou que o condutor estava bêbado. Qual é a infração aí? Conduzindo o veículo em estado de embriaguez. Qual é a penalidade? Multa, suspensão do direito de dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tem medida administrativa? Tem. Qual é a medida administrativa nesse caso aí? Retenção do veículo até a chegada de uma pessoa habilitada para retirar o veículo de lá, porque você não pode mais dirigir, foi constatado que você estava bêbado, e recolhimento da sua CNH. Tá? Eles recolhem a sua CNH como medida administrativa e 5 dias depois tem um local específico que você vai lá buscar a sua CNH. Então, são exemplos do que são medidas administrativas. Vamos conhecer? Primeira medida administrativa aí, retenção do veículo. Quando é que um veículo ele fica retido em uma blitz como medida administrativa? Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Olha aí, eu acabei de dar esse exemplo. Transitar com farol desregulado. Conduzir o veículo com deficiência de equipamento obrigatório. Transitar com o veículo com excesso de peso. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo aí. Tá? Então, se você puder resolver no local, por ocasião da abordagem, eles vão te liberar. Agora, se você não conseguir resolver o problema do teu veículo ali no local, tem 2 situações. Ou o veículo será removido para o depósito, você vai ter que ir lá no depósito retirar o veículo para poder fazer o serviço e depois apresentar ele numa vistoria, ou eles podem liberar o teu veículo mediante contra-recibo. Um talão onde o agente de trânsito preenche os dados ali, ele te dá uma via, e ali tem um prazo para você regularizar o teu veículo e voltar até o órgão de trânsito e apresentar o teu veículo regularizado certinho, ok? Então tem 2 situações aí, caso você não possa resolver no local da abordagem o que está irregular no teu veículo. Outra medida administrativa, remoção do veículo. O veículo será removido para o depósito pelo órgão competente com circunscrição pela via, nos casos previstos no CTB, conforme previsão nos artigos de infração. Então, o que pode causar aí a remoção do veículo, que pode levar à remoção do teu veículo para o depósito como medida administrativa? Fazer reparo em veículo em rodovia, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível, olha aí, estacionar o veículo em desacordo com a legislação, bloquear a via com o veículo. Tá? Então, a restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante pagamento das multas. Vai ter que pagar a multa, tá? As taxas e despesas com remoção. Por que despesas com remoção? Muitas das vezes a blitz ela utiliza um reboque particular. Ela não tem um reboque dela. Então, você ainda paga o reboque para levar o teu carro para o depósito. Então,
Não dá para ficar dando esse mole aí, porque acaba tudo ficando muito caro no final. Outra medida administrativa, 1.3 aí, recolhimento da CNH e da permissão para dirigir. Quando é que o agente pode recolher a minha CNH ou a minha permissão numa blitz? Por que ele vai fazer isso? Vamos ver? Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, se ele desconfiar que a tua CNH é falsa, ele pode recolher. O artigo de infração tiver previsão de recolhimento do documento de habilitação. Dirigir com CNH de categoria diferente do veículo conduzido, tá? Você estava com a carteira de moto, somente moto, e foi pego numa blitz dirigindo um carro. Vai ter a sua CNH recolhida. Dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias, também dá recolhimento da CNH. Deixar de prestar socorro à vítima envolvida em acidente de trânsito. Conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança, também dá recolhimento da CNH. Próxima medida administrativa, recolhimento do certificado de registro do veículo. O que pode levar ao recolhimento do certificado de registro de veículo como medida administrativa? Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou seja, o agente desconfiar que aquele documento do teu carro é falso, ele pode recolher. Se alienado, o veículo não for transferido à sua propriedade no prazo de 30 dias, ou seja, quitou o veículo, você tem 30 dias para transferir a propriedade definitivamente para o seu nome, porque enquanto a gente está pagando um veículo financiado, ele está em nome do banco, ele pertence ao banco. Então, é importante informar a quitação ao Detran e agendar uma vistoria para transferência de propriedade. O que mais dá recolhimento do certificado de registro do veículo como medida administrativa? O responsável deixar de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável. Eu falei isso aqui. Deu PT no teu veículo, você tem que ter em mão um laudo assinado pelo engenheiro e em 15 dias você tem que procurar o Detran para dar baixa daquele veículo do sistema, irrecuperável, ok? A empresa seguradora deixar de comunicar ao órgão executivo de trânsito, ou seja, ao Detran, a ocorrência de perda total. Então, a seguradora ela também tem essa responsabilidade de informar ao Detran que foi aquele veículo ali, ele deu PT. Então, nessas situações aí, dá recolhimento do certificado do registro do veículo como medida administrativa. Outra medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo, ou seja, o verdinho, licenciamento, aquele documento de porte obrigatório que anda com você. O que pode levar o agente de trânsito a recolher o documento do seu carro na hora da blitz? Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ele pode desconfiar. Se ele desconfiar que esse documento é falso do teu carro, ele pode recolher esse documento. O prazo de licenciamento estiver vencido, olha aí, licenciamento atrasado, você não pagou, ele também pode recolher. Virando a página 22 aí, no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Lembra que eu falei da retenção do veículo? Quando ela puder ser sanada no local, você arruma o teu veículo e vai embora. Se ela não puder ser sanada no local, o agente ele pode recolher o teu veículo, remover para o depósito, você vai ter que ir lá tirar para fazer o serviço, ou ele pode liberar o teu veículo mediante contra-recibo. Mas, nesse contra-recibo que ele te dá para você ir embora com um prazo para voltar no órgão de trânsito e apresentar o teu veículo regularizado, ele recolhe o documento do seu carro, tá? Quando você levar lá no órgão de trânsito, que tiver tudo ok, lá eles vão devolver o documento do seu carro que foi recolhido naquele dia da blitz. O responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável. Mais uma vez é falado aqui, deu PT, providencia o laudo assinado por um engenheiro, corre no Detran no prazo de 15 dias e dar baixa do teu veículo lá. Outra medida administrativa, transbordo do excesso de carga. Então nós temos aí, ó, o transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir, né, a viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo sem prejuízo da multa aplicável. Ou seja, for parado com excesso de peso, vai ter que fazer o transbordo do excesso de carga. Tá? O excesso vai ter que descer e o veículo é liberado em seguida com o peso ou quantidade de passageiros ali correto.
Outra medida administrativa, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Então, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste de exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Comprovação. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de qualquer outras provas em direito admitidas. Então, nós estamos falando da medida administrativa 1.7, que é a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Mais abaixo nós vemos aí a concentração desse álcool aí no sangue ou no ar. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, já caracteriza que o condutor está em estado de embriaguez. Okay? Próxima medida administrativa, 1.8, nós temos aí a imagem dos animais soltos às margens de rodovia. Então, o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via poderá operar, serviço de recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos proprietários após o pagamento de multas e encargos. Quer dizer, o animal é recolhido, é mandado para um depósito fazenda, onde lá ele fica aguardando o dono ir lá pagar a multa e retirar esse animal. Então tá aí, ó. A esses animais recolhidos aplicam-se as mesmas disposições no tocante à remoção do veículo e consequências posteriores. Ou seja, a restituição dos animais só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação. Não sendo reclamado por seus proprietários dentro do prazo de 90 dias, esses animais também serão levados a leilão. Deduzindo-se aí o valor arrecadado, o montante da dívida relativa às multas, tributos e outros encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário. O que quer dizer isso? Eles leiloam o teu veículo que você não foi reclamar ou o teu animal que recolheram na via. Do dinheiro do leilão, eles vão retirar tudo que você devia ao Estado. Se sobrar, eles te devolvem o troco. Se não sobrar, você vai continuar devendo. Bom, e por último aí, a última medida administrativa, 1.9, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, prática de primeiros socorros e de direção veicular. Havendo suspeita de irregularidade que envolva o processo de habilitação, em qualquer uma de suas etapas e que envolva os profissionais psicólogos, médicos, peritos, instrutores de trânsito e outros profissionais do Centro de Formação de Condutores, examinadores e funcionários do órgão executivo de trânsito, poderá ser exigido a repetição dos exames. Por isso que é bom sempre fazer a coisa certa, sem nenhum tipo de fraude, para que a gente não tenha que realizar novamente exames para não ter que provar nada para ninguém, ok? Então, a gente encerra aqui o capítulo 17, que fala das medidas administrativas.